crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de língua portuguesa, na página 140 do livro APS. Vamos começar? Leitura, um conto popular. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo, e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não, fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não, mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir, com voz de choro: me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e bum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando satisfeito: eu sou o bicho d'água, eu sou o bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Interpretação do texto. A história começa com a frase: o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo? O que o sapo fez para enganar os meninos? Que mostrou que ele é muito esperto. Vocês vão escrever aí na questão 1. Questão 2. Releia a história e pinte no texto. De amarelo as falas dos meninos e de verde as falas do sapo. Os trechos que não forem pintados pertencem à fala do narrador. Narrador é quem conta a história. Pinte os quadrinhos das frases abaixo que pertencem ao narrador. Então, vocês vão ler as frases abaixo e a frase que foi o narrador que pronunciou, vocês vão pintar o quadradinho, tá? Questão 4. Quem são os personagens dessa história? Então, vocês vão escrever quem participou da história, quem faz parte da história. Questão 5. Releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Escreva. Então, qual é a frase que mostra lá no primeiro parágrafo que a gente não sabe quando aconteceu essa história? Vocês vão escrever aí para mim. 6. O que o homem fez com o sapo? 7. Releia a frase. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo significado? Então, aí vocês vão copiar a frase novamente, trocando as palavras que estão em negrito por outras com o mesmo sentido, tá? 8. Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Então, aí vocês vão falar: espinhos, afoga o sapo, se sente em casa, não atravessa a pele, não mata um sapo, né? Aí vocês vão ligar na alternativa adequada. 9. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. O que vocês acham dessa atitude? Vocês acham que isso foi uma atitude bacana? Não, né, gente? Foi muito feio, né? Os meninos quererem prejudicar o sapo não foi uma coisa legal, não é verdade? Dez. Copie uma frase do texto que mostra que o sapo estava fingindo para os meninos. Então, aí vocês vão retirar do texto uma frase que mostra por que o sapo estava mentindo para os meninos, o que ele estava fingindo. 11.
Releia o final da história e conversem sobre ele. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Escreva. Então, a gente vai pensar numa frase que tenha o mesmo sentido desta acima. E vocês vão reescrever aí uma frase com o mesmo sentido, tá? É o sapo com medo d'água. O que a gente poderia falar? Quando uma pessoa tenta falar que não quer uma coisa, quando na verdade é aquilo que ela quer. 12. Esse conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada, isto é, linguagem do dia a dia, é a mais informal. Copie do texto um exemplo de palavra formada pela junção de dois sons em um só. Então, vocês vão procurar no textinho uma palavrinha que a gente tem dois sons numa única palavra. E na questão B, palavra que imita o som. Lá tem uma hora que o sapinho faz o som. Então, vocês vão colocar aí na frente, tá? E uma repetição. Vamos procurar no texto uma repetição que aconteceu, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Boa aula para vocês!